Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Dessa vez nós iremos ler os versículos de 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos uns para com os outros, praticando torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. O apóstolo São Paulo continua sua defesa do Evangelho, apresentando inicial e necessariamente o diagnóstico, sem o qual jamais alguém se verá necessitado da ajuda divina. E ele inicia dizendo que eles, os seres humanos, antes de qualquer coisa, são réus no santo tribunal, porque desonraram a Deus com seus pecados. Inicialmente, mas este leque irá se abrir cada vez mais, de acordo com o versículo anterior, com o pecado da idolatria, inclusive com o próprio versículo inicial, o versículo 24. Mas desde que a honra e a glorificação ao nome de Deus são por assim dizer, as relíquias mais preciosas que existem, a única resposta esperada de nossa parte, de nós, meras coisas criadas, em relação a Ele, o Supremo Ser, e a razão pela qual fomos criados, logicamente tornando-se o bem mais precioso de que disporíamos para selar um relacionamento amistoso com sua divina pessoa, de quanto mal, de quão terrível castigo não se torna merecedor aqueles que deturpam e pisoteiam o que é dele por direito. A consequência temporal da atitude reprovável manifesta-se claramente e inequivocamente em nossa raça através de toda a devassidão da luxúria a que os homens e mulheres apaixonada e voluntariamente se entregam, e das quais eles se tornam presas. Se pensarmos que a ira de Deus não ultrapassa jamais os limites da sua justiça, perceberemos o quanto o pecado é ofensivo à santa, soberana majestade. Visto que a punição para todo e qualquer pecado, e nós já trabalhamos com relação à gradação de pecado, ao que as Escrituras nos mostram que a punição para todo e qualquer pecado não é menos que a eternidade sem fim, e perdoe-me a redundância, no fogo do inferno. Todo e qualquer pecado. Punição esta a que toda a raça humana está sujeita e da qual se torna ré cada vez mais digna a cada fração de tempo de sua culpável existência aqui neste mundo. A cada pensamento processado em sua mente, a cada molécula de oxigênio que respira e a cada gota de suor que escorre do seu rosto. Cada vez mais o homem vai se tornando culpável, os seres humanos. O apóstolo diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira. A argumentação aqui segue no mesmo curso que no versículo anterior. O apóstolo continua colocando na conta da rejeição à verdade de Deus, através da loucura de se haverem embrenhado no amontoado de confusão idolátrica, a consequência punitiva pela rejeição à verdade na raça de Adão. E a verdade é a palavra de Deus. Calvino assevera: devemos honrar exclusivamente a Deus, e não nos é permitido usurpar nada dele, ainda o mínimo que seja. Cada passo seu, então, dado na direção contrária a isso, por todo o trajeto de sua existência,
é tanto um testemunho do seu fracasso espiritual, quanto um entesourar ira e mais ira divina contra si. Por isso, antes que este vídeo termine, deixe-me implorar com você, arrependa-se. Versículo 26 diz, Deus os entregou. Como dissemos, por causa da atitude tola dos seres humanos, de, digamos, buscar abrigo onde não há teto nem paredes, usurpando assim de Deus o que é seu por direito de possessão, a vingança divina lhes alcançou. Pois nos diz a palavra que o Senhor, não havendo sido honrado como deveria por suas criaturas, os entregou livre e soberanamente, recusando-se a revelar-se-lhes graciosamente. Os entregou a uma disposição mental para além da animalesca, pois, ao contrário dos animais, os homens enredam em toda a sorte de pecados que invertem a ordem natural das coisas. E para que os homens e mulheres granjeiem seu moribundo status diante de Deus, preste atenção, de Deus, seu Criador, não é necessário, neste particular, que se envolva pessoal e diretamente nesta prática odiosa à santidade, a prática a que Paulo faz referência aqui, a de buscar satisfação naquilo que é abominável a Deus. E isto ficará mais claro à medida que o estudo avançar, que não é necessário praticar, mas apenas o consentir, minimizar-lhe a repugnância aos olhos de Deus, ignorar sua existência ou consequência, ou estimular tais aberrações. Cada uma dessas atitudes, diante do que a Bíblia chama de pecado, já é mais do que suficiente para tornar o ser humano, de alguma forma, detentor da mesma espécie de erro que aqueles que os praticam. Visto que ações como estas, que foram elencadas aqui, frente ao pecado, como que incentivam a prática ao encorajar ou ignorar suas consequências eternas. Aqui, o princípio da tolerância, neste caso, tolerância à abominação, esbarra em um princípio muito mais relevante e invencível, que é o do zelo pela verdade de Deus. Sobre o verbo aqui utilizado entregar, Deus os entregou, no que diz respeito a Deus, ouçamos o que nos dizem dois dos maiores mestres da igreja em toda a sua história, João Calvino e Santo Agostinho. Primeiro, João Calvino, Deus os entregou. É totalmente desnecessário aqui entrar em infindável discussão sobre como Deus entrega os homens à vida de iniquidade. É deveras certo que ele não só permite que os homens caiam em pecado, aprovando que vivam assim, agindo como se não visse sua queda, mas também o ordena por seu justo juízo, de modo que são natural e forçosamente conduzidos a tal loucura, não apenas por seus desejos maus, mas também motivados pelo diabo. Paulo, pois, adota o termo entregar em concordância com o constante uso do termo nas Escrituras. Aqueles que acreditam que somos levados a pecar apenas pela permissão divina e, para tanto, utilizam-se desta palavra em específico para comprová-lo, cometem forte violência contra ela, contra esta palavra. Pois, como Satanás é o ministro da ira divina, bem como seu executor, ele também se acha fortemente armado contra nós, seres humanos, não simplesmente na aparência, mas segundo o que o ordena o seu juiz. Deus, contudo, não deve ser tido na conta de cruel, nem somos nós inocentes, visto que o apóstolo
claramente mostra que somos ou fomos entregues a seu poder, ao poder do diabo, somente quando e porque merecemos tal punição. Uma única exceção deve se fazer, ou seja, que a causa do pecado, suas raízes, sempre reside no próprio pecador. Não tem sua origem em Deus, pois resulta sempre verdadeiro que tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Oséias 13:9. São palavras de João Calvino. E agora, Santo Agostinho, Deus os entregou. Ele os entregou, não só por tolerância e permissão, mas por poder e, por assim dizer, por uma operação eficiente. Não por fazer os maus sua própria vontade, mas por usá-los, desde que já são maus, como bem lhe agradou, operando muitas coisas tanto em seu interior quanto fora deles, do que, aproveitando a ocasião para pecar, ainda mais gravemente, ministrando-lhes advertências, açoites e benefícios, dos quais Deus sabia que abusariam para a sua própria destruição. Santo Agostinho. Versículo 27 fala da recompensa merecida, que eles receberam a justa paga, né? O apóstolo afirma que, devido à hostilidade para com o divino, à tenebrosidade dos seus olhos pecaminosos, à falta de bom senso ao extinguirem o máximo que podem a glória divinal, por todas essas coisas, os seres humanos merecem o status de cegueira espiritual em que se encontram. Amém? Que o Senhor nos ajude, nós iremos continuar.